Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja capaz de ser essa noite. Amém, irmãos? Deus maravilhoso, Deus fiel. Irmãos, Deus é bom. Deus é bom e o diabo não presta. E eu creio que através dessa ceia do Senhor nessa noite, Ele vai estar quebrando todo o mal sobre as nossas vidas e sobre a vida da nossa família também, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus, ele tem poder quando nós cremos pela fé que ele tem poder sobre as nossas vidas, irmãos. Jesus, toda vez que ele curava, ele dizia: a tua fé te curou. Para nós recebermos a vitória nessa noite, é necessário a gente crer, a gente prestar atenção em tudo que Deus está falando, através das oportunidades, do louvor, da palavra, e tomar posse pela fé de tudo que Deus tem preparado nessa noite para todos nós. Quero convidar a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor nos Salmos de número 41. Salmos 41. Ontem, quando nós estávamos vindo embora do evangelismo, aí eu me lembrei dessa passagem. E aí eu li lá no carro, né? Li ali para a nossa irmã Roberta, irmã Raimunda, né? Os irmãos estavam ali no carro, pastora Quitéria, minha esposa. E esses salmos é muito forte. Quero até que os irmãos prestem atenção no que esses salmos diz, porque esses salmos, desde que eu me converti, que eu guardo ele na minha mente e no meu coração, irmãos. E eu procurei, né, da parte do Senhor, aplicar ele na minha vida. Mesmo antes de eu ser evangélico, né, de certo modo, eu já aplicava uma parte desses salmos na minha vida, irmãos. E vou dizer, Deus, ele abençoa todo aquele que aplica a palavra de Deus, que pratica a palavra do Senhor. Então, Salmos 41 é um salmo de Davi. A palavra de Deus diz: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Ou como é o bem-aventurado, né, aquele que socorre o necessitado, depende da maneira que está aí na sua Bíblia. Na minha diz assim: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará aos desejos dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Amém? Só até aí os irmãos já podem se sentar com o coração agradecido, porque Deus, ele é fiel e maravilhoso nas nossas vidas. Irmãos, Salmos 41, eu quero falar nessa noite sobre ajuda aos necessitados. De repente você pode até pensar: pastor William, hoje é o culto de Santa Ceia, como que essa palavra sobre ajuda aos necessitados, como isso se relaciona com o culto de Santa Ceia? Irmãos, preste atenção, o culto de Santa Ceia é um culto onde nós fazemos memória de Jesus, onde nós nos lembramos de Jesus. E eu entendo que fazer memória de Jesus não é apenas através de um ritual, como esse ritual da Santa Ceia, né? Fazer memória de Jesus não é apenas falar de Jesus. Fazer memória de Jesus não é apenas nos lembrar de Jesus, não. Fazer memória de Jesus, eu entendo, irmãos, que nós fazemos memória de Jesus quando nós praticamos o ensino de Jesus. Quando nós fazemos aquilo que Jesus nos pediu para fazer. Quando nós seguimos os mandamentos de Deus, nós estamos fazendo memória de Jesus. Todas as vezes que nós estamos fazendo a obra de Deus, é uma maneira também de fazer memória de Jesus. Porque a Bíblia fala que o nosso amor não pode ser apenas de boca, né? Tem que ser por obras, com atitudes também. Então Jesus Cristo, ele não quer que nós nos lembremos dele apenas na nossa mente, nem apenas na nossa boca. Jesus, ele quer que nós nos lembramos dele também com as nossas ações, com as nossas boas obras, com as nossas atitudes. E esse tema é um tema tão importante, a questão da ajuda dos necessitados. É um tema tão importante, irmãos, que nós vemos aqui esse tema é lembrado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento já falava sobre isso. Já falava que a vontade de Deus é da gente ajudar os necessitados. Não é apenas no Novo Testamento, quando teve ali a revelação de Jesus. Não. Desde o Antigo Testamento, nós vemos que a vontade de Deus é a gente ajudar os necessitados. E de repente nós pensamos assim: pastor, mas eu enfrento tanta luta. Pastor, mas muitas vezes eu passo tanta prova. Pastor, muitas vezes o necessitado está sendo eu. Né, irmãos?
Irmãos, por mais que a gente enfrenta luta, por mais que a gente enfrente dificuldades, muitas vezes na área financeira, irmãos, sempre vai ter alguém mais necessitado do que nós. Eu não lembro se eu coloquei no grupo ali da igreja, acho que eu coloquei. Acho que foi até a missionária Raimunda falou, né, que um rapaz que estava lá na rodoviária. Então, viu, irmãos, aquele rapaz estava lá na rodoviária com as coisinhas dele lá, né? O rapaz, ele estava ali longe da família dele, longe da terra dele, sentado ali, né? Você vê que ele estava, o corpo dele estava ali, mas a mente ninguém nem sabe onde estava. O sofrimento que ele passa, a dor que aquele jovem passa. E quando eu vi aquela mensagem ali, né? Eu senti algo no meu coração assim, e foi quando eu pensei, muitas vezes nós passamos dificuldades, irmãos. Na área financeira, área emocional, espiritual, nós passamos dificuldades em várias áreas. Eu já passei tanta dificuldade na minha vida também que os irmãos nem imaginam, mas já passei muito. Mas, irmãos, por mais que a gente passe necessidade, sempre vai ter alguém mais necessitado do que nós. Então, sempre nós vamos poder ajudar de alguma maneira. Tem até uma frase que diz assim: não há ninguém tão pobre que não possa ajudar, né? E nem ninguém tão rico que nunca precise de ajuda. Todo ser humano, ele precisa de ajuda de alguma área. Tem pessoas que precisam de ajuda na área material, na área financeira, na área da alimentação. Tem gente que não tem muitos recursos nessa terra, precisa de ajuda nessa área. Agora tem muitos ricos que são cheios do dinheiro, mas precisam de ajuda em outras áreas. Às vezes na área emocional, sentimental, espiritual. Às vezes precisa de um conselho, precisa de um abraço. E Jesus, ele veio para ajudar todos os necessitados. Então muitas vezes quando nós pensamos em necessitados, nós temos a tendência de pensar só aquele que está passando fome, só aquele que está sem roupa, só aquele que está vivendo na rua. Mas não, irmãos, todo ser humano, ele é necessitado de algo. E Deus, ele veio para socorrer os necessitados. Agora, você já parou para pensar como que Deus socorre os necessitados nessa terra? Vou fazer uma pergunta para a igreja. Quando Deus ele vê alguém necessitado nessa terra, ele envia um anjo lá para socorrer aquela pessoa ou envia o ser humano, irmãos? Ele envia o ser humano, né? Ele envia todos nós. Muitas vezes nós podemos até orar: Senhor, envia um anjo. Mas Deus, ele vai querer enviar é a sua igreja. Somos todos nós. A Bíblia fala que nós temos que ser sal e luz. Sal da terra e luz do mundo. Prestou atenção? Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós não somos sal da igreja, nem luz da igreja não, irmãos. A igreja já tem a luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo nos enviou para ser diferença na terra, para ser sal na terra e luz no mundo. Por isso que muitas vezes, né, às vezes eu estou conversando com pastores, muitas vezes converso com evangelistas, pessoas que nós vamos conhecendo, e nós vemos que esse tema tem sido tão esquecido nas igrejas, que às vezes nós nem tocamos nesse assunto, não é verdade? Às vezes nós pregamos sobre bênção, sobre vitória, sobre milagre, sobre cura, pregamos sobre a vinda de Jesus, pregamos sobre tudo isso. Mas muitas vezes nós não estamos pregando sobre socorrer os necessitados. Um dia desses mesmo eu estava conversando com um evangelista, né, que eu conheci um dia desses. Aí o evangelista falou assim também, né, falou: ó, na minha igreja não está fazendo mais esse trabalho de evangelismo de rua, de ação social, não está fazendo. E se a gente for observar, muitas igrejas, irmãos, estão fazendo muita festa para dentro, mas estão esquecendo os de fora, irmãos. Socorrer os necessitados. E essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus nunca foi que a igreja só ficasse dentro de 4 paredes. 4 paredes é o local onde a gente se reúne, é um local onde nós estamos em comunhão, é um local onde nós adoramos a Deus, mas a diferença mesmo nós vamos fazer lá fora, onde houver um necessitado. E o necessitado, ele vai estar por toda parte. Aonde você vai, você vê um necessitado precisando de algo, né, irmãos? E aqui, esse Salmos, ele é maravilhoso, porque Deus, ele promete a quem ajuda os necessitados, Deus, ele promete bênçãos a quem ajuda os necessitados. Deus, ele promete vitória. Deus, ele promete socorrer aqueles que socorrem. Todas as vezes que nós socorremos, nós somos socorridos também. A pastora deu testemunho aqui, né? Fez a obra ontem, venceu as dificuldades, venceu as adversidades, foi lá fazer a obra. Quando chegou na casa dela, já tinha uma bênção esperando por ela. Deus, ele abençoa. Nós não temos que fazer nada para Deus interessado, né? Por interesse, não. A motivação tem que ser gratidão, tem que ser reconhecimento, tem que ser amor, tem que ser o quê? Obediência.
Mas, irmãos, a palavra de Deus é bem clara em dizer que Deus, Ele ajuda aqueles que ajudam os necessitados. Só nessa passagem aqui, Salmos 41, nesses 3 versículos, nós vemos aqui 3 promessas de bênçãos que Deus dá àqueles que socorrem os necessitados. Vamos aqui no versículo 1. Olha o que diz o versículo 1. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempo de adversidade. Primeira promessa que nós vemos nessa passagem é que Deus dá livramentos no momento de dificuldade. Deus nos dá livramentos nas nossas necessidades. Você se lembra quando você está passando algum momento difícil? Você se lembra quando você está passando alguma adversidade? Deus, Ele está falando, se você ajudar os necessitados, quando você estiver precisando de ajuda, quando você estiver necessitado, sou eu que vou te ajudar. Porque Deus, Ele é justo, irmãos. Deus, Ele não esquece de nenhuma obra boa que a sua igreja faz. Deus não se esquece. Deus é justo. Quem é injusto é o ser humano. O ser humano, às vezes você pode fazer o bem, nem sempre o ser humano vai reconhecer. Mas Deus não. Todas as vezes que você faz o bem, Deus, Ele vai reconhecer e Ele vai te recompensar. Hoje em dia nós podemos estar bem. Às vezes enfrentamos dificuldade em algumas áreas. Podemos até estar bem hoje em dia, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Então já pensou se a gente negar ajuda hoje? E amanhã, quando nós precisarmos, como é que vai ser, irmãos? Por isso que nós não podemos negar ajuda hoje, porque amanhã somos nós que vamos precisar de ajuda. Lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 13, se os irmãos quiserem anotar aí. Provérbios 21, versículo 13, sabe o que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus fala, aquele que tapa os ouvidos ao clamor do necessitado, esse um dia vai necessitar e não será ouvido. É forte, né? Quem tapa os ouvidos para o clamor do necessitado, um dia vai necessitar e não será ouvido. Deus está falando claramente, um dia você que negou ajuda, vai precisar de ajuda e não vai conseguir ajuda, porque você negou ajuda. Você não plantou, você não semeou para colher lá na frente. É igual perdão. A Bíblia não fala que quem não perdoa também não é perdoado? Quem não dá amor, irmãos, também vai chegar um dia que ninguém mais vai querer saber dessa pessoa, né? Então veja que é verdade, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher de volta também. Então, irmãos, ajudar o necessitado, isso vai nos ajudar também, porque no dia que nós estivermos passando dificuldade, Deus, Ele sempre vai enviar alguém para nos ajudar. Tem muitas pessoas que a gente vê, né, que a gente conhece, que relata com a gente, que fala que no momento de dificuldade, Deus enviou alguém. A pessoa até fala muitas vezes, Deus enviou um anjo, mas o anjo é em forma de pessoa para ajudar essas pessoas, irmãos. E isso é um princípio bíblico. Ajude o necessitado, que o dia que você precisar, você vai ser ajudado também. Segunda promessa que Deus fala nessa passagem. Deus, Ele promete proteção e felicidade. Olha, irmãos, proteção e felicidade. Está aqui no versículo 2, ó. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará aos desejos dos seus inimigos. Proteção e felicidade. Irmãos, todos os dias o diabo, ele quer criar uma situação para nos matar literalmente, né? Quando nós estamos no mundão, que nós estamos fazendo o que ele gosta, ele não quer saber de nada não, irmãos. Ele deixa a gente viver a nossa vida, né? Mas quando nós estamos na presença de Deus, Ele fica com tanto ódio das nossas vidas, que Ele sempre quer criar uma situação para nos matar. Mas Ele é tão besta, né? Porque se o crente morrer na presença do Senhor, o crente vai para a glória. Mas o crente só morre quando Deus permite o crente morrer. O crente só perde a sua vida nessa terra quando Deus chama, irmãos. Estava ali lendo os aniversariantes, né, do mês. E esse mês quem fez aniversário? Samuel, fez a nossa missionária Raimunda. E ali eu estava vendo também, até hoje está o nome da Alice também, né? Deus escolheu a Alice em uns dias desses, né? Deus escolheu. Irmãos, e eu creio que Deus fez a obra com a Alice, porque eu conversava bastante com ela, né? E a Alice, quando eu conversava com ela, eu vejo que ela estava ali, ela vinha para os estudos bíblicos muitas vezes, né? Às vezes ela nem vinha para o culto na semana, na quinta, mas vinha para o estudo bíblico. Falei, rapaz, Deus tem algum mistério ali.
Porque ela tinha uma dificuldade, né, de entender as coisas direito. Ela não entendia muito, ela tinha um problema, né, um problema psicológico. Então ela não entendia as coisas muito direito, não. Mas todas as vezes que tinha um estudo bíblico presencial, ela vinha. E às vezes não vinha na quinta-feira, às vezes não vinha no domingo. Teve certa vez que eu dei até uma bronca nela, né? É claro que com todo carinho. Mas teve uma vez que eu falei: Alice, por que você não vem nos outros cultos? Só vem no estudo bíblico. Ela: pastor. Ela era engraçada, né? Pastor, foi isso, foi aquilo, foi aquilo. A gente acabava era rindo depois, né? Mas, irmãos, eu creio que com isso, Deus ele tinha uma obra na vida dela. Deus ele estava plantando a palavra no coração dela. E às vezes ela colocava umas besteiras lá nas redes sociais, né? O pastor também no particular, irmãos, dava umas bronquinhas nela. Vigia, Alice, cuidado, Alice. Você conhece a palavra, Alice, cuidado com essas coisas, que essas coisas não é de Deus. Essas coisas vai dar brecha na sua vida. Aí, irmãos, ela tinha um certo temor assim, ela parava de colocar, ela me ouvia. Falava também, né, missionário? Pois é, irmãos, então Deus ele foi trabalhando. Eu entendo que nesses últimos dias que ela esteve lá no hospital, foi quando Deus terminou a boa obra que começou na vida dela. E eu creio que ela foi para a glória. Então veja, irmãos, quando eu olhei aqueles nomes ali, eu me lembrei dela, né? Agora Deus, ele sempre vai proteger aquele, irmãos, que ajuda, que socorre aqueles que precisam também. Por isso que eu entendo que Deus ele levou a Alice, porque já era a hora de levar ela. E ela passou muitos meses sofrendo ali, mas eu falava com minha esposa: ali Deus está terminando a boa obra, nela, na família dela. Algum mistério Deus tem ali, que Deus está terminando a boa obra. E pouco antes dela falecer, 7 meses, irmãos. E pouco antes dela falecer, ela estava sorrindo, estava reagindo, estava alegre, sorrindo. O primo da Nilma, né, brincando com ela reagindo, irmãos, sorrindo. Então eu entendo, irmãos, que Deus levou, mas levou ela com a alegria do Espírito Santo na vida dela. E ela descansou, né? Mas Deus, ele promete nos proteger. Deu testemunho para os irmãos num dia desse que o carro do nada rodou, né, irmãos? Se fosse ali, algo ali, tivesse carro por perto, ou se tivesse um poste por perto, poderia ter sido algo pior, né? Mas Deus, ele nos deu livramento, porque Deus, ele protege aqueles que socorrem, que ajudam outras vidas também. Essa é a segunda promessa. A terceira promessa nesse versículo é que Deus promete cura na hora da enfermidade. E quantas vidas não estão lutando contra a enfermidade, né? Muitas enfermidades neste mundo, né, irmãos? Muitas pandemias, muitas doenças. Eu estava bonzinho, eu passei o dia todo bom. Hoje, pouco antes de sair de casa, já saí espirrando, irmãos. Comecei a espirrar, falei: está repreendido em nome de Jesus Cristo. Quando eu vinha para a igreja, né, comecei a repreender ali. Mas do nada. Irmãos, a enfermidade, ela vem do nada. Quantas pessoas não estão enfermas? Mas Deus, ele promete cura para aqueles que estão enfermos, se as pessoas também ajudarem o seu próximo. Olha o que diz aqui no versículo 3. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade, e da doença o restaurará. Não está falando que você não vai ficar doente. Não é isso que está falando. Está falando sim, que muitas vezes nós vamos estar doentes, mas Deus vai restaurar a nossa saúde se nós socorrermos os necessitados. Irmãos, nós não socorremos os necessitados somente com dinheiro, somente com alimento, somente com roupas, não. Nós socorremos todos aqueles que necessitam de algo. Se a pessoa precisa de uma palavra, tem como você socorrer aquela pessoa dando uma palavra. Se a pessoa precisa de uma companhia, tem como você socorrer aquela pessoa, irmãos, sendo companhia para ela. Se a pessoa está precisando de um conselho, você socorre a pessoa dando conselhos para aquelas pessoas. Necessitado é todo aquele que está precisando de algo. E sabe de uma coisa? A Bíblia fala que Deus, ele dá pão ao que come e semente ao que semeia. Se a gente tiver vontade de semear, o próprio Deus vai nos dar a semente. Nós nunca podemos dizer: eu queria ajudar, mas eu não posso. Podemos dizer isso não, irmãos. Nós nunca podemos dizer: eu queria ajudar, mas eu não tenho. Todos nós temos algo. É ou não é verdade? Todos nós temos algo. E Deus, ele me deu uma revelação. Sabia que é perigoso a gente dizer isso? Eu não posso. Se eu disser que eu não posso, eu estou profetizando na minha vida que eu não posso mesmo. E aí eu não vou poder mesmo. Mas a palavra de Deus, o que ela diz? Eu tudo posso naquele que me fortalece, irmãos. A palavra de Deus fala que Deus dá pão ao que come, semente ao que semeia. Então como assim eu não tenho? Se meu Deus, ele tem tudo. Deus é que nos dá. E se Deus é o dono de tudo, como que nós podemos dizer que nós não temos? Se o dono de tudo, irmãos, é o nosso Pai, como que nós podemos dizer que nós não temos?
E tudo que é dele é nosso também, porque nós somos herdeiros dele. Quando nós dissemos eu não tenho, nós já estamos profetizando na nossa vida que nós não temos e nem vamos ter. Irmãos, nós podemos até dizer, no momento eu não tenho, mas eu creio que Deus vai prover e eu vou ajudar sim. Ajudar um vizinho que necessita, ajudar um familiar que necessita. Todos aqui eu creio, irmãos, que de alguma maneira ajudam um familiar, um parente, ajuda o necessitado, porque nós conhecemos a palavra do Senhor. Sabe qual é o perigo? Por que essa palavra sobre ajudar os necessitados tem sido tão esquecida nas igrejas? Porque muitas vezes a igreja está vivendo um evangelho egoísta. Se você observar bem, muitas vezes a pregação é: vai até Jesus para você receber sua bênção, vai até Jesus para você receber sua vitória, vai até Jesus para você ser curado, para você. O evangelho muitas vezes é você e não é mais nós, né, irmãos? E o evangelho de Jesus não pode ser um evangelho egoísta. O evangelho de Jesus é o evangelho de ajuda, de comunhão, de socorrer uns aos outros, de ajudarmos uns aos outros. Esse é o evangelho de Jesus. Tem muito eu no evangelho, eu, é minha bênção, é minha vitória, é meu emprego, é meu carro, é meu dinheiro, é o meu, é eu e é o meu. E estamos esquecendo de nós, irmãos, de sermos mais unidos, de somar mais, de ajudar mais, de unir mais forças. Então todos nós podemos fazer algo para os necessitados. Viu as promessas aqui? Promessa de livramento nas necessidades, promessa de proteção e felicidade, promessa de cura na hora da enfermidade. E por que promessa de proteção e felicidade também? Porque a palavra de Deus fala: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Sabe qual é o nosso propósito? Nosso propósito é sermos abençoadores. Quando nós somos abençoadores, nós nos sentimos mais realizados do que quando nós somos abençoados. Ser abençoado é bom, mas experimente ser um abençoador, irmãos. Você vai se sentir completo, porque foi para isso que nós fomos criados. Coisa mais bem-aventurada, ou seja, coisa mais feliz é dar do que receber. Às vezes você recebe algo ali, você fica feliz na hora, passa um pouquinho e você não está nem ligando mais para aquela coisa. Mas quando você é útil nessa terra, quando você é uma ferramenta de Deus, você se sente completo. Foi a pastora também que falou ontem, né? Falou: nossa, quando nós fazemos uma obra dessa, quando nós vamos para casa, nós nos sentimos realizados, né? É por isso, porque nós cumprimos com o nosso propósito. Irmão, se a pessoa for egoísta, pode ver, toda pessoa que é egoísta, que pensa só em si mesma, essa pessoa ela é vazia. Ela é vazia, irmãos, ela é triste, ela não sente sentido em nada na vida. Não tem sentido em nada a vida dela. Vou contar aqui um exemplo que Deus deixou na natureza. Irmãos, lá na terra de Israel, existe ali 2 mares, né, que são chamados 2 mares. É o Mar da Galileia e o Mar Morto. Mar da Galileia e Mar Morto. Esses 2 mares, eles recebem água do mesmo rio, do Rio Jordão. Então veja, o mesmo rio derrama água sobre os 2 mares. O Mar da Galileia é o mar cheio de vida. É um mar lindo. Na verdade é um lago, né? Mas é chamado de mar. É um mar lindo, cheio de vida, cheio de árvores, cheio de passarinhos, cheio de vida. Uma professora que eu tinha, né, que ensinava teologia, certa vez essa professora foi lá para a terra de Jerusalém, né, e viu esse mar lá. E ela falou que só de olhar assim, ó, é um lugar assim que só de olhar ela sente uma paz. Ela sente uma alegria, um lugar bonito assim. Ela sente vida, se alegra só de olhar para esse mar. Já o Mar Morto, o nome já diz, né? O mar é morto. Não tem vida, não tem árvore, não tem vegetação, não tem peixe, não tem passarinho, não tem nada por perto. Porque o Mar Morto, ele fica muito abaixo do nível do mar, né? E ele, irmãos, ele tem muito sal. A quantidade de sal é tão grande, tão grande, tão grande, que nenhuma vida é capaz de sobreviver no Mar Morto. Agora, olha o exemplo que Deus deixou na natureza. Recebem água do mesmo rio. Só que o Mar da Galileia, quando recebe a água, o que ele faz? Ele distribui a água também. Ele recebe a água e ele compartilha a água. O Mar Morto não. O Mar Morto só recebe e não compartilha com ninguém. Porque não tem como sair água para lugar nenhum. Então veja, o Mar Morto só recebe, mas não compartilha. É um mar egoísta. Então é o Mar Morto. Agora o Mar da Galileia, que é um mar generoso, ele recebe e ele compartilha. Ele recebe e ele compartilha. Provérbios 11, versículo 25 vai dizer o seguinte: a alma generosa, essa prosperará, e quem atende será também atendido. Maravilhoso, né?
Pastor William, qual a alma que vai prosperar? A alma generosa, essa prosperará. Quem atende, será atendido também, irmãos. Esse é um princípio de Deus, a generosidade. E eu quero terminar aqui dando um exemplo, né, um testemunho, um breve testemunho do nosso irmão Antônio. Porque ontem nós estávamos entregando a sopa lá no hospital, e aí eu comecei a conversar com um rapaz lá, e esse rapaz começou a me perguntar, né? Essa sopa aí, essa sopa é abençoada, hein? Que sopa deliciosa, que sopa abençoada. Eu falei, pois é, essa sopa é feita no restaurante lá do Setoró. O restaurante mais premiado que tem lá no Setoró. E é o mais premiado mesmo, não estou aqui puxando sardinha não, né? Já ganhou vários prêmios. Falei, esse restaurante é o restaurante bem abençoado lá do Setoró. Ele falou, como é o nome do dono desse restaurante? Eu falei, é irmão Antônio, é o Antônio's Restaurante. Ele falou, eu conheço o Antônio. Na hora eu fiquei até assim, será que conheço mesmo? Mas aí, irmãos, ele começou a contar a história do irmão Antônio, e eu vi que ele conhecia mesmo. Porque a história do irmão Antônio, eu sei mais ou menos a história dele. Só que ontem esse rapaz, ele começou a contar mais detalhes. Ele falou, olha, o Antônio, ele veio lá do Piauí, e quando ele veio, ele não tinha nada. Veio sem nada, não sabia fazer nada, não tinha nada. E ali ele perguntou para mim, você conhece um restaurante que tem lá perto da Feira dos Goianos? Eu falei, não sei que restaurante é ele não. Esse não. Ele falou, pois é, o Antônio, certa vez, ele foi lá para perto desse restaurante e ele fez uma faixa. Ele fez uma faixa escrevendo que precisava de uma oportunidade, de um emprego, se alguém poderia dar emprego para ele. E aí o dono do restaurante lá viu essa faixa e falou, vem cá trabalhar comigo. Diz que o irmão Antônio, irmãos, não sabia nem afiar nenhuma faca. Hoje em dia, ele é dono do restaurante mais premiado do Setoró. Deus deu restaurante, Deus deu casa, deu carro, deu fazenda, deu família abençoada. Irmãos, Deus abençoou aquele homem. Mas se você for olhar bem, Deus, ele sonda, esquadrinha e ele conhece os nossos corações. O irmão Antônio, hoje em dia, ele faz doação para 26 igrejas. 26 ou é mais de 26? A última vez que eu vi era 26 igrejas. Ele doa essa sopa para 26 igrejas, irmãos. Ou seja, todos os dias essa sopa está alimentando o necessitado, alimentando o faminto aí nas ruas. Todos os dias. Então eu creio que Deus olhou para o coração dele e falou, olha, esse aqui tem um coração generoso. Então eu vou abençoar ele. Se nós queremos ser abençoados, nós temos que ter um coração generoso, irmãos. Como é que Deus vai colocar a semente na mão de uma pessoa se essa pessoa não abrir a mão para semear? Se essa pessoa deixar a semente morrer na mão dela? Para sermos abençoados, nós temos que semear, irmãos. E aí Deus, ele abençoa. É a palavra de Deus que nos fala e nós temos que ter fé nisso. Pode ser que até hoje nós passamos dificuldade nas nossas vidas, mas hoje nós vamos tomar posse dessa palavra. A alma generosa, essa prosperará, irmãos. Porque quem não quer prosperar, não é verdade? Nós vamos tirar da nossa mente, do nosso coração e da nossa boca essa frase: eu não tenho, eu não posso, eu até queria, mas não tem como ajudar. Vamos tirar da nossa mente essa frase, irmãos. Nós vamos crer que Deus mesmo é que vai nos dar ajuda para a gente socorrer de alguma forma os necessitados também. Existem duas maneiras de ajudar o necessitado, que eu quero citar aqui. Basicamente duas maneiras, né? Uma maneira é individualmente. As nossas obras individuais, no secreto, né? Aquilo que você faz no secreto, que a mão esquerda não pode ver, o que a direita dá, a esquerda não pode ver. Aquilo que você faz no secreto é a sua ajuda ao necessitado no seu individual. Mas nós podemos ajudar como igreja também, coletivamente. E aí, eu perguntando para Deus, Deus, como esse ministério pode ser uma bênção para os necessitados também? Não somente na palavra, né? Não somente no alimento espiritual, mas também alimentando o faminto. Como que esse ministério pode ser uma bênção? Porque se a gente observar bem, esse ministério é um ministério pequeno, não tem muitos ajudadores da obra nesse ministério, né? Várias vezes lá na rádio tem uma vinheta lá que a gente sempre está pedindo ajuda, mas os que ajudam realmente são muitas poucas pessoas. Então esse ministério é pequeno e eu fiquei perguntando, Senhor, como que a gente pode socorrer o necessitado, já que o ministério não tem tantos recursos? E aqui nós já tentamos ajuntar alimentos, né? Nunca foi muito para frente a questão de ajuntar alimento. Então Deus, ele me fez enxergar. Falou, meu filho, eu vou dar a direção. E a direção que Deus nos deu de ajudar aquele que está faminto, aquele que está necessitado, é essa direção da gente estar entregando essa sopa, irmãos.
Já dá para alimentar muitas vidas quando a gente entrega essa sopa. São 45 litros de sopa, né? Então foi essa direção que Deus deu. Esse ministério é pequeno, não tem muitos recursos, mas essa sopa já vai abençoar muitas vidas. Ontem chegou o filho da pastora Marinês, né? Estava ali com o braço quebrado. E o filho da pastora Marinês, ele falou que estava 4 dias indo no hospital tentando trocar o gesso. Já há 4 dias tentando isso. Às vezes eu falo 4 e boto 3. 4, né, irmãos? Já tem 4 dias que ele estava ali tentando trocar o gesso. E ali ele chegou, eu percebi que ele estava com fome, né? Minha esposa ofereceu a sopa para ele. Ali, irmãos, ele passou o dia todinho no hospital sem comer, com fome. Uma alma que já foi alimentada. Muitas vidas que estão ali naquele hospital passam o dia todinho, só tem o dinheiro da passagem. Às vezes nem dinheiro da passagem não tem dinheiro para lanchar. Muitas vidas que estão ali recebem o alimento, irmãos. Então essa obra é sim uma bênção do Senhor. Porque não é só o evangelismo que nós fazemos, é o evangelismo juntamente com o projeto social. E se Deus quiser dar o crescimento para já alcançar mais e mais e mais vidas, Ele vai dar, mas isso depende da igreja ser uma igreja generosa. Se a igreja não for igreja generosa, não cresce. A igreja só cresce se for uma igreja generosa, irmãos. E essa obra é uma obra de Deus. Olha, irmãos, quer ver o pastor triste? É se alguém criticar o evangelismo, irmãos. Aí eu fico triste na hora. Porque eu já tive experiências. Olha a experiência que eu já tive, relatar para os irmãos aqui. Eu estava no ministério Missão Resgate em Cristo. E esse ministério também, né, tem a obra do evangelismo de rua. Irmãos, eu conheci um pastor. Esse pastor, ele era ouvinte lá da rádio. Eu conheci o pastor tinha igreja, era abençoado, tinha família, tinha esposa, tinha ministério, tinha tudo. Mas esse pastor, ele começou a me mandar mensagem, começou a ligar na rádio e começou a me mandar mensagem no WhatsApp. Ali no começo uma bênção e tal, ele me dando muitos conselhos e eu ouvindo o conselho dele. Mas chegou um momento, irmãos, que o pastor, ele começou a endurecer o coração, começou a fechar o coração e começou a ficar com raiva de tudo e de todos. Aí começou a ficar com raiva das programações da rádio, mandava um monte de mensagem lá para mim reclamando da programação, das programações que tinha lá, né? Outras programações, que a nossa ele gostava, que a nossa pregava a palavra, ensinava, outras lá tinham umas profetadas lá, ele não gostava, né? Então, irmãos, ele mandava mensagem reclamando. Muitas vezes eu até falava, mas eu não sou dono da rádio, eu não posso fazer nada. Aí mandava mensagem lá, né? Aí, irmãos, chegou um momento que ele começou a criticar o evangelismo. Aí ele falava, aquelas pessoas lá só querem comer, só querem encher a barriga. Irmãos, aonde está escrito que nós temos que julgar? Jesus não nos mandou julgar, Jesus nos mandou ajudar. Lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 34, a palavra de Deus vai dizer que ali vai haver o julgamento das nações. Nós respeitamos aqui o contexto, né? Porque fala do julgamento das nações. Mas nós podemos aplicar na nossa vida individual. Ali vai dizer que o rei, quando chegar o dia desse grande julgamento, o rei vai colocar uns na esquerda e vai colocar outros na direita. Os que ele colocar na esquerda serão os condenados. O que ele colocar na direita serão os salvos. Na esquerda são os bodes, na direita são as ovelhas, que ele vai separar. Para os que estão na esquerda, ele vai dizer, eu tive fome, você não me deu de comer. Eu estive nu, você não me vestiu. Eu estive enfermo, você não foi me visitar. Eu estive preso, você não foi ao meu encontro. E aí eles vão perguntar, mestre, quando foi que eu te vi nu e não te vesti? Que eu te vi com fome e não te dei de comer? Que eu te vi enfermo e não te socorri? Quando foi isso? Aí Jesus vai falar, todas as vezes que você deixou de fazer para um dos meus pequeninos, você deixou de fazer a mim. Apartai-vos de mim. Mas no outro lado também, Jesus ele vai dizer, vinde a mim, os que estão à direita, né? Vinde a mim, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive preso e vocês foram me visitar. Eu estive enfermo e vocês foram ao meu encontro. Vinde que está preparado o reino desde a fundação do mundo, irmãos. Então Deus, ele não nos ensinou a julgar, ele nos ensinou a ajudar. Aquelas vidas que estão ali, é Deus é que sabe. Nós já fizemos evangelismo em várias áreas, né? Na Cracolândia, no viaduto da Samambaia, no Sol Nascente. Agora, irmãos, nós estamos com os recursos, né, mais limitados. Nós estamos, questão de carro, né? Nós estamos fazendo aonde? Lá no hospital. Mas quando Deus quiser nos mandar para outros lugares de novo, ele vai nos mandar. Mas Deus, ele não quer que a gente escolha lugar. Todo lugar é o lugar onde você pode ajudar uma alma, ajudar uma vida.
No hospital tem muitos moradores de rua também. Tem muitas pessoas famintas. Tem muitas pessoas que não têm o que comer e Deus ele está nos enviando para lá. E não é contando vantagem não, viu, irmãos? Mas a sopa que o irmão nos abençoa, ela é abençoada mesmo. Todo mundo fala, nossa, o caldinho ali estava bom, mas essa sopa é maravilhosa. Então, irmãos, os recursos que Deus está dando para essa igreja é esse. Então fica uma dica aqui para os irmãos. Todas as vezes que os irmãos forem ali fazer uma compra, encher o carrinho de compra, muitas vezes não está dando mais para encher o carrinho, né? Que a crise está feia. Às vezes enche uma cestinha de compra. Mas, irmãos, o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. Quando os irmãos estiverem ali fazendo a comprinha e olhar para o copo descartável de 300 ml, se lembre dessa palavra. Porque aí você vai estar sendo ferramenta para ajudar os necessitados também. Irmãos, não vamos lembrar só da nossa casa, da nossa família, não. Vamos lembrar também dos necessitados. Pegue ali um pacote de copo, pega ali um pacote de colherzinha, né? São as coisas que a gente mais precisa e são os mais caros. E vamos fazer essa obra para Deus abençoar cada vez mais a igreja. Irmãos, vou falar uma coisa. É claro que dar testemunho, tudo é para a glória de Deus. Mas eu sempre gostei, irmãos, dessa questão de poder abençoar. Quando eu abençoava, chegava lá no Ministério Missão Resgate em Cristo, que eu ia para o mercado com a minha esposa, eu gostava de pegar o carrinho. Irmãos, eu sentia a maior alegria de pegar ali uns pacotes de copo, colocar dentro do carrinho, uns pacotes de colher, chegar lá no pastor achocolatado, chegava lá no pastor, tá aí, pastor, a benção. E o pastor, com a sinceridade, né, agradecia com aquela sinceridade. William, Deus te abençoe, obrigado, Deus te abençoe. Irmãos, existe uma palavra melhor para se ouvir do que essa? Deus abençoe. E eu tomava posse em nome de Jesus, irmãos. E Deus, ele abençoa mesmo. Muitas vezes nós podemos entender errado. Pastor William, mas eu já ajudo a igreja, eu já sou dizimista. Irmãos, é benção. Só que o dízimo é a parte que já pertence a Deus. O dízimo, nós estamos fazendo aquilo que a palavra já nos ensina a fazer. A palavra de Deus fala, se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma vocês herdarão o reino dos céus. Nossa justiça tem que exceder. Os fariseus dizimavam também. Deus, ele testa a nossa generosidade, é nas ofertas, é na ajuda do necessitado. O dízimo é para manter a casa do Senhor, para manter as luzes, os equipamentos, para manter a água, a internet, para manter essas coisas, irmãos. Agora, a ajuda aos necessitados é uma coisa diferente. É ali que nós vamos estar plantando, semeando, é ajudando a quem precisa. Não podemos confundir as coisas, né? Isso aí muitas vezes é um pensamento condenável. Eu já dou. Não, irmãos, nós devolvemos aquilo que já é de Deus. Certa vez o salmista falou, eu não vou dar nada para Deus que não me custe nada. Eu tenho que dar algo que me custe. E aí Deus nos abençoa. Poderia aqui dar vários testemunhos, mas vou terminar só com um testemunho aqui, irmãos. Certa vez o pastor Everaldo estava ali pregando na rádio, ele deve lembrar. Ele estava pregando na rádio e ali ele estava preocupado, né? Nossa, tem que trocar os pneus do pequeno missionário, o carrinho que ele tem, né? Tem que trocar os pneus do pequeno missionário, o pequeno missionário está sem pneu. E aí até eu fiquei preocupado. Nossa, pneu careca, né? Perigoso, acidente, essas coisas. E eu fiquei meio triste também. Nossa, o carrinho faz a obra e está ali sem pneu. E o pastor Everaldo, temos, os irmãos nos ajudem, temos que trocar esses pneus, está perigoso. Eu botei um pneu remote e estourou tudo. Eu congregava lá ainda, né? Aí eu ouvi isso, irmãos, eu estava ouvindo rádio no carro. Eu ia para o trabalho. Só que antes de ir para o trabalho eu falei, Senhor, eu fiquei assim na dúvida, né? Será que eu consigo ajudar? Será que eu posso ajudar ou será que eu não posso? Pneu é caro, né? Aí eu pensei, Senhor, eu creio, Senhor, eu estou sentindo no meu coração de ajudar. E eu creio que o Senhor vai me dar condições de ajudar. Aí eu fui lá, antes era o Extra, né, que tinha lá antes, hoje em dia é o Açaí. Aí eu fui lá no Extra, cheguei lá, irmãos, eu peguei 4 pneus, um jogo de pneu completo, né? Peguei 4 pneus lá, irmãos, coloquei no carrinho e falei, Deus, agora é contigo. Peguei o meu ticket, né, que era para fazer as compras, mas eu peguei e falei, Deus, ele vai prover. Irmãos, eu abençoei a obra com os 4 pneus. Esse ano, sabe o que Deus fez? Eu estava com dificuldade, né, até de comprar um jogo de pneu. Mas esse ano, irmãos, quando eu abençoei o pastor, Deus, ele me deu condições de comprar mais 2 jogos de pneu para a van e para o carro que eu tinha também, irmãos. Deus, ele multiplicou. E eu não estava com esse dinheiro, não. Deus, ele proveu. E aí eu lembrei para minha esposa, lembra, Nima? Eu não estava lembrando, não, mas depois eu lembrei. Depois que eu terminei de comprar os pneus, tudo, né? Eu lembrei, Nima, você lembra que eu abençoei a obra?
Deus nos deu condições de comprar para a van e para o carro também, irmãos. Então a palavra de Deus nos diz isso, irmãos, para nós ajudarmos os pobres, ajudarmos os necessitados, e uma maneira de fazer memória de Jesus é ajudar aquele que precisa, em nome de Jesus Cristo. E eu creio que a partir de hoje nós aprendemos uma coisa valiosa nas nossas vidas, irmãos. Sempre Deus vai nos dar a condição de ajudar alguém que está mais necessitado do que nós, amém? Quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite, irmãos. A palavra do Senhor, que é sempre ensinamento de bênçãos para as nossas vidas, é a palavra do Senhor. Quero